E a nossa conexão de hoje é com o olhar de Marcelo Ribeiro. Vou ler aqui porque é muita coisa. Um empresário paulistano de 43 anos que se reconhece como homem branco, cisgênero e gay, consultor de diversidade para empresas, palestrante e cantor, fundador do perfil Respeito Todo Dia no Instagram. O propósito do Marcelo é co-criar espaços de diálogo e respeito, onde se lide de maneira gentil com as diferenças. Nestes espaços, ele busca inspirar a transformação de indivíduos e grupos, descobrindo junto uma forma possível de ser com autenticidade. E, ao mesmo tempo, pertencer ao coletivo, navegando nos conflitos, emoções e impactos que nascem das divergências. Ele tem realizado isso de várias formas: consultorias, palestras, mentorias e coaching, iniciativas de aprendizagem coletiva, gente, é muita coisa, música, espiritualidade e escrita. Bem-vindo! Que delícia! Nossa, eu fiquei até cansado de ouvir quanta coisa eu fiz, faço. Eu sou muito louco, né, mano? Bom, como a gente diz aqui em Sampa. É o cara. Que isso! Muito que maravilhoso. isso! Ao mesmo tempo, muita realização, né? E poder fazer junto, né? Muita coisa. Inclusive, você já estava há muitos anos atrás comigo no Respeito Todo Dia, você com Conectando Olhares, a gente conectado. Sim. Essa coisa da rede, né? A gente poder construir coisas grandes junto. Sim, né? são primos, Conectando Olhares e Respeito Todo Dia. É verdade, são priminhos. Marcelo, quando eu te perguntei o que você gostaria de compartilhar com as pessoas, né, que você acha que pode transformar alguém que escute, né, a tua voz, a tua fala, você me falou sobre o desafio de sustentar a autenticidade. Então, a bola é toda sua. Conta pra gente. Obrigado, Paty. Bom, primeiro, eu estava comentando aqui com você antes, acho que é legal a gente trazer essa imagem para quem está nos assistindo, né? A gente tem uma relação super deliciosa, super leve, né? Uma amizade dessa ponte aérea Rio-São Paulo, né? Sim. Então, hora eu tô lá, hora você tá aqui em Sampa. Então, que gostoso a gente trazer as nossas conversas, geralmente tomando água de coco em algum lugar aí, né? Um café. Para cá, para esse espaço, né, dar visibilidade para outras pessoas, porque eu sinto muita horizontalidade no nosso encontro, né? Eu aprendo com você, você comigo, a gente vai se transformando junto por influência, né, e por osmose, porque a gente se respeita, né? Então isso é maravilhoso. A primeira coisa que eu pensei, Paty, quando você me contou aqui, né, da tua iniciativa, foi na minha transformação pessoal ao longo da vida, né? Então, por isso que eu fiz questão de te passar uma descrição, uma autodescrição que falasse dos meus marcadores sociais, né? A gente está, nesse momento, né, passando por uma Olimpíadas, então, só para trazer um exemplo bem atual, moderno e concreto, né? Rolou uma polêmica, por que é tão importante dizer que o pódio das americanas e da Rebeca eram meninas negras, né? Então tem gente que implicou um pouco com isso. Para que falar que é negra? São 3 atletas. Porque isso traz muitas distinções, né? Ser ginasta homem e mulher são situações muito diferentes. Ter essa outra interseccionalidade, né? Da negritude, da cor da pele, traz outra coisa, especialmente num país como o Brasil, né? Então, eu até li o post da Tata Werneck, né, sobre isso, e ela apelando um pouco assim para as marcas, para as pessoas trazerem mais a Rebeca, darem mais publicidade para ganhar mais grana e ela ajudar todas as gerações depois dela, né? Ou seja, a Tatá trazia um ponto nevrálgico para a transformação da sociedade, né? E para realmente ter uma inclusão mais de fato, que é assim, a riqueza precisa ser melhor compartilhada, o poder precisa ser melhor compartilhado, né? Então, voltando para mim, eu nasci em 81, na periferia de São Paulo,
um menino muito feminino, delicado, sutil, suave, artístico, silencioso, né? E eu demorei muito tempo para encontrar adjetivos e apreciações em como eu olhava para minha criança, porque eu fui perpassado por uma série de preconceitos estruturais, Imagino. né? Ao redor, bem ao redor, por pessoas íntimas, tal, até os outros espaços que eu frequentava como criança e adolescente, né? Então, o condomínio, a escola, né? Eu me lembro uma situação muito curiosa, né? Eu tinha, como eu disse, né, muita doçura, muita afetividade, e com as minhas amigas eu aprendi a separar, tipo assim, acabou a lição do dia. Então, para começar a lição do dia seguinte, eu separava com corações. Então, corações coladinhos para cima e para baixo, né? E aí, um dia, um desses meninos que aprendeu que isso é coisa de menina e usavam várias palavras que eram assustadoras para mim, porque eu estava simplesmente sendo, eu nem sabia o que era sexualidade aos 8, 9 anos de idade, eu estava só sendo uma criança, né? Que tinha o meu jeito único no mundo. Começou um monte de piada e contou para outros. Então, isso era mais ou menos o padrão por muitos anos. Isso vai deixando marcas. Chacota de você. Exatamente. Isso vai deixando marcas, né? Agora, uma outra característica forte minha, que tem a ver com quem eu sou na essência, é a busca por autoconhecimento e espiritualidade. Então, aos poucos, eu fui me conectando com terapia, com tudo que você pode imaginar, né? A gente tem isso muito parecido, Sim, né? sim. Assim, ouvi falar que faz bem, vou ali experimentar. Sim. Então, eu tenho muita essa coisa da variedade, que é bem yin também, né? Que é bem uma energia do feminino, né? Independente do gênero, né? Mas tem uma questão energética, assim, de gostar da variedade, de gostar da experimentação. E aí eu comecei a reescrever a minha narrativa. A gente estava com a Andy agora há pouco, né? Ela estava falando do poder de ressignificar as narrativas, contar as histórias, né? Eu comecei a encontrar outras formas de me reconhecer. Mas isso é um processo. Então, quando você me convidou para falar do processo de transformação, esse foi o tema que mais me entusiasmou para trazer, assim, tipo, saiu natural, né? Então, talvez eu possa, ao longo dessa conversa, ir contando para você um pouco os principais marcos da minha história até hoje. E a gente sabe que o resto da nossa vida é esse olhar cada vez mais autocuidadoso para si, para que um dia descolorirá, né? Como diz Toquinho, exatamente. Um dia a gente vai para um outro lugar, né? A gente aprendeu a chamar isso de morte na nossa linguagem, mas é mais uma transformação, né? Total, também acho. Não é? Então, me ajuda assim a navegar por essa história. O que você acha que é legal eu começar falando daqui para frente? Você criou um método, a gente pode falar assim, que se chama... Sim, vozes caladas. Vozes escaladas. E o que te fez criar esse método? Bem lembrado. Eu vou ser 100% honesto, tá? Maravilha. Eu canalizei. Canalizou. Como eu também com esse podcast. Exatamente. Sim. Em algum momento de meditação, de sensação, de intuição, veio a ideia para você, certo? É igual o livro também. Eu me lembro até hoje, eu estava no meu carro. Tem essa história de quando o aluno está pronto, chega o professor. E para mim, professor são várias coisas. São natureza, pessoas que eu via como vilões. Se tornaram mestres. Exatamente. Músicas me trazem muitos insights, né? E neste dia eu estava dirigindo meu carro, de repente veio toda a sintaxe dessa dinâmica que eu já apliquei a centenas de indivíduos e grupos, que em princípio, eu não sabia direito o nome e tal. E aí um dia, numa conexão com um ex-sócio meu, ele trouxe essa expressão vozes caladas. Eu falei, olha, eu tenho uma dinâmica que é tal, tal, tal.
eu vou usar essa expressão maravilhosa, né? Honro e agradeço o Márcio Svartman por ter falado, não, claro, né? Isso, de alguma forma, assim, claro, estava no campo, eu só pedi uma licença por elegância, Aham. né? E aí, essa dinâmica, eu acho que chegou no momento que eu já praticava mais autenticidade do que repressão, em vários aspectos, né? Porque tem um tema na minha vida que foi a questão da sexualidade oprimida, mas Uhum. todos e todas nós temos um monte de interferência das outras pessoas Sim, e isso vai se tornando autossabotagem sim. e autocrítica exacerbada dentro da nossa cabeça, né? Uhum. Então, essa dinâmica, ela convida quem está participando a relembrar de 4 situações da vida. A primeira, uma situação onde você vivia algo em segredo e você tinha que guardar isso para você. Quem não tem Quem segredo? nunca? Quem nunca? Né? E o meu pedido é sempre o mesmo nas 4 estações dessa viagem, né? Que é observe o seu corpo e as emoções e sensações que passam por você. Nossa, direto. Por que, Paty, que eu trago isso? Porque a gente bebeu na fonte do coaching ontológico, que Aham. vai olhar muito além da linguagem, que vai olhar corpo e emoção Sim. como ferramentas de consciência e aprendizagem. Sim. Então, hoje, eu estou explicando dessa forma, mas eu já falei a real, foi uma Aham. intuição, veio Aham. assim, Aham. né? Depois, uma situação onde você conta algo que antes era impossível expressar para fora para alguém pela primeira vez, então o momento que você está compartilhando. Uma terceira situação onde você está passando por uma transformação que te toma por inteiro e que você não tem como voltar atrás. Eu ia falar isso, não dá para voltar. Exatamente. Então, de novo. Ele ia até querer voltar atrás, mas ia ser muito esquisito, não, não dá. Exato. E você sabe que acompanhando várias pessoas fazendo, já rolou desde quando eu decidi cortar meu cabelo curtinho, uma mulher me trouxe, até uma separação, uma mudança de país, várias coisas surgem, né? Aham. E aí uma quarta situação que pensa numa qualidade sua que você goste e que eventualmente várias pessoas já pontuaram e reconhecem você por isso, né? Lembrou disso? Aí o pessoal fala, lembrei, ótimo, então agora de novo, você vai fechar o olho, vai deixar a sua mente inconsciente te levar para essa situação onde você estava só expressando essa sua qualidade e perceba como você se sente no corpo, que emoções passam por aí, chegam imagens. Uhum. E as conversas são bárbaras, né? Porque isso é muito universal, Sim, né? sim. Isso é assim, é você passar por vários desafios da repressão do ser à autenticidade. A gente vive isso o tempo todo em graus diferentes, né? Eu tenho uma crença, ao observar as pessoas ao meu redor, que a maturidade vai trazendo talvez uma liberação, uma coragem para que a gente seja cada vez mais autêntico. Uhum. Mas isso não é universal, porque existem pessoas que, por exemplo, para usar algo similar à minha história, né? Existem homens que não se autorizam viver a homossexualidade, a bissexualidade, né? Existem mulheres que adorariam ter outro estilo de vida e ficam presas a rotinas específicas, seja de trabalho, seja de tarefas domésticas, o que quer que seja, Uhum. né? Então, está sendo super bonito aplicar essa dinâmica e perceber o envolvimento das pessoas com ela, as histórias que eu escuto durante e depois, Ai, deve ser incrível. os vários agradecimentos, né? Eu já ouvi coisas belíssimas a respeito disso, né? Desde você me ajudou a elaborar uma coisa que nunca estava clara, até a pessoa sair muito incomodada com alguma emoção e eu convidar ela a sustentar, olhar para isso, buscar
ajudas para continuar aprofundando e acompanhando essa dor que se apresentou. Me lembro de uma mulher lésbica que ela não se autorizava de jeito nenhum a trazer a questão da orientação sexual dela para o trabalho. E ela me disse uma frase que foi cortante assim, para o meu coração. Ela falou assim: eu não me dava conta do quanto isso me faz mal. Nossa, você falando assim, pensando como mulher, né? Que hoje em dia, nossa, tá tudo muito mais no holofote, né? Ainda mais essas questões ligadas à repressão da mulher, a abuso, a tudo isso. Então, quantos anos a gente achando que determinados comportamentos masculinos eram naturais. Ah, isso é do homem querer passar a mão, isso é do homem querer dar um beijo, te puxar pelo cabelo, sei lá, qualquer umas coisas assim, que depois que a gente toma consciência, ui, como é que assim? Era uma invasão. Sim. Né? Sim. Mas enquanto a gente não tinha consciência de ser uma invasão, provavelmente o corpo se tensionava, né? Em algum lugar, dizendo que ali não estava bacana, estava passando o limite. Mas a gente não tinha consciência. Então, não, isso é normal. Porque é normal o homem querer vir passar a mão e querer, se diz não e ele acha que esse seu não é um sim, né? Isso é muito Não, se você for pensar, é uma frase esquisitíssima Sim. que teve que ser criada sobre essa questão do não? abuso. Não é não. Como Não assim é- não é não? Como assim não é não, É. mano? Precisa dizer que não é não, né? Então, sim. E você sabe que eu estava te escutando, lembrei de uma história que você me contou. Qual? Você foi para o nosso maravilhoso Jardim Botânico do Rio fazer sua caminhada e tinha um senhor e uma senhora, e parecia ser um casal, e ela se arrumando para ele fotografar ela, e você passou e ela vira para você e pergunta, sei lá, tá bom, eu tô bonita. E na minha memória, você pode confirmar isso? Não tô me Você não lembrando. lembra? Não, foi outra pessoa que me falou. Não, foi você, sim, eu lembro. Não, e aí você comenta, você valida ali, não, tá lindo, tá ótimo, alguma coisa assim. E aí o que me chamou a atenção nessa história foi como você decupou com a sua acessibilidade, né? Você falou, ela só queria a minha validação da beleza dela. Nossa, que loucura, não me lembro. E você sabe que hoje eu estou pensando num exercício para delegar para um grupo que eu facilito com outros colegas, com outros 2 colegas, o Bruno e o João Paulo. A gente tem um trabalho no Respeito Todo Dia que se chama Ser, justamente, que é um grupo de reflexão e autodesenvolvimento para homens gays, bis e pansexuais, né? E a gente está fechando a temporada e eu estava desenhando essa tarefa muito simples, que era trazer um texto da Marianne Williamson, que é aquele texto super famoso dela, que ela fala sobre o direito a brilhar, né? E para trazer uma reflexão sobre o que nos sabota, né? Que julgamentos a gente tem de quando a gente está bonito, maravilhoso, vencedor, poderoso, né? Mas tá me vindo muito aqui, desde que você estava falando outras coisas aí, essa questão de a pessoa, por exemplo, no consultório, eu pergunto, quais são as suas qualidades? Gente, é quase 100%. Minhas qualidades? Defeitos, Jura, assim, defeitos todos sabem muitos, mas minhas qualidades, tem que pensar. Eu acho que eu escuto, eu acho que... Porque tem um lugar que a gente não pode admitir que a gente tem uma qualidade, né? Assim, boa, assim. É como se... Não, mas aí vai, né? O tratamento vai seguindo e a pessoa, assim... Não é que eu tinha medo de me achar. Assim, das pessoas acharem que eu me acho, assim, de ser arrogante. Sim. E, gente... E eu acho, aqui está um gancho maravilhoso para trazer a distinção de orgulho para vaidade, né? Que quando eu estava lá na formação no Chile, isso para mim foi assim, estourou a cabeça, né? Orgulho é olhar para minha história, eu comigo, e me agradecer, honrar as minhas realizações,
Simples assim. É. O que eu sou, o que eu construí, eu comigo, eu não estou me comparando com ninguém. A vaidade, ela nasce na comparação, no julgamento do outro. E que ora, de verdade, ora a gente está com a superioridade escondendo um complexo de inferioridade, geralmente é Pra isso. caramba, E sim. é daí que vem a arrogância, a insegurança, todas as confusões, né? Eu fiz questão de trazer a palavra espiritualidade para minha autodescrição, porque isso é um tema muito forte e antigo, né? E você sabe como que eu sou apaixonado pelo estudo do caminho da maestria, que também do artista. Vamos falar dele já. Tá. Eu estava até pensando por qual eu começo. Esse eu não conheço, da O maestria. da maestria é o coração. O primeiro ano é o caminho do coração, o segundo o caminho da transformação e o terceiro o caminho do saber, né? Eu estou no meio do estudo, então eu fiz 1 ano e meio, são 3 anos ao todo, né? E uma das principais distinções que esse estudo traz é o que o estudo chama de ego, que não é o ego da psicologia, é o ego no sentido de eu me sentir separado de Deus. Então eu me acho pequenininho, tal, pecador, e Deus é aquela coisa que eu nunca vou nem ser e que eu estou sendo julgado por aquela coisa muito verticalizada, né? E desse lugar eu vivo a modéstia, a culpa, a vergonha de brilhar, né? E a distinção, então, é do ego para o que se chama de mente correta, que é você, na verdade, estar conectado com o que você acredita ser um poder superior, que pode ser a natureza, pode ser Deus, pode ser a vida, enfim, cada pessoa tem o seu credo, né? E desse lugar, você fica menos num lugar de se preocupar, fazer um monte de coisa, se responsabilizar por tudo e tá sempre com aquela sensação de que, nossa, você nunca dá conta, o checklist é infinito, para achar dentro de você um lugar de centramento e falar, eu vou fazer a minha parte, não quer dizer deixar de trabalhar e tal, não é nada disso, mas é se centrar e se conectar com uma energia amorosa e abundante que está disponível no universo. Sim. É simples, eu acho, de entender, mas muito difícil de praticar. Por quê? Porque a gente foi condicionado a se ver como pequeno. Nas nossas culturas judaicas cristãs, né, da culpa, a culpabilização da sexualidade, do ganhar dinheiro. Então, esse é o primeiro estudo espiritual que eu faço que fala abertamente sobre sexo, sobre dinheiro. Sim, né? Nesse lugar de, assim, tudo é energia e, na verdade, tudo é energia. E, na verdade, é a gente, os seres humaninhos, que atribui valor e significado para as coisas. A água, ela não tem sabor. Eu posso falar, ai, tá quente, ai, tá muito gelada, ai, tá esquisito. Sim. Mas a água, ela tá aqui, pura e cristalina. É um fato. Exatamente. E aí o caminho do artista é uma outra bússola linda, né, maravilhosa, que é aquele estudo da Julia Esqueci o nome Cameron, dela. talvez? Julia Cameron? Nossa, que bom que eu lembrei. E ela fala basicamente nos exercícios, né, que ela propõe. Ela é a maga da criatividade, enfim, professora, dava muitas aulas para vários tipos de artistas. Eu, pessoalmente, se eu pudesse ter um papo assim com a Julia, eu falava, muda esse nome, chama de o caminho da vulnerabilidade, sei lá, qualquer coisa. Porque dá a impressão que só artista pode ter esse Exatamente. caminho, né? O que também não é incorreto, porque todo mundo tem arte, todo mundo tem sensibilidade. Ela explica isso no livro, mas o título já parece que é para artista, exato. né? Para quem quer o ser título artista. pode excluir, né, pessoas. Então, que legal a gente poder falar desse livro, que nós dois nos apaixonamos por ele, né? Que é você ir trabalhando para baixar o volume do seu sensor crítico, que está sempre condicionado, né? Existem estudos que dizem que a gente tem muito mais pensamento negativo do que positivo, permeando nossos pensamentos, né? Mecanismo de defesas, né? Pra gente sobreviver. Exatamente. É isso.
E eu até fiquei um pouco chocado com essa sua estatística dos teus pacientes, né? Que assim, quais qualidades? A maioria não sabe nem Nossa, acessar, muito né? difícil, é. Bom, né, dos que eu atendo, né? Claro, mas isso faz É sentido, muito na forte. verdade. É. E aí o que a Júlia ajuda a gente com vários exercícios de liberação de criatividade é aumentar o volume daquele lado do cérebro, que eu nunca lembro se é esquerda ou direita. Qual? O direito? O artista? O Mais direito. artístico, o espontâneo, o espiritual, que aceita e vai mais no fluxo, Sim. entende? E a gente foi condicionado na nossa sociedade a ser exato, a não chorar. Não tem essa coisa assim, mas não dá para entender o que você está falando. Me dá exemplos. Não, eu estou falando de algo que eu estou sentindo. É mais inexato. Uhum. Né? Então, é quase como se a gente não tivesse permissão para ser inexato, inespecífico, falar desde o coração, o que é absolutamente muito a louco contramão. É. E não por acaso os índices de burnout, de tudo, depressão, exatamente, da coisa toda, da meleca Porque isso toda. gera uma desconexão enorme, né? Do que a pessoa é com o que ela... Como é que ela está sendo no mundo, né? Assim, completamente desconectada quando ela não está ligada no ser dela, no existir dela. Sim. Porque é isso, a pessoa não percebe nem a qualidade que ela tem, ela não pode tomar nas mãos essa qualidade. Não, eu sou boa nisso. Exatamente. Me dá que eu faço, me dá que eu posso te ajudar, Sim. né? É muito louco, assim. Então, quanto mais as pessoas se afastam de serem o que elas são, né, dessa autenticidade do ser, maior a desconexão, aí afeta tudo. Tudo. A relação com todo mundo, com tudo, com tudo. E Paty, a gente está muito, muito, muito tentado a fazer isso todos os dias. O tempo todo, O é muito tempo estímulo. todo. Então agora eu comecei a estudar o excesso de estímulos, a nação dopamina, esses livros que falam disso, né? E estou escrevendo um livro, não quero falar o nome para não dar spoiler. Eu tô dentro. Exatamente, você está dentro. Isso é muito bom. É a mesma pergunta para 100 pessoas, que são pessoas que representam a diversidade brasileira, né? Para a gente investigar de verdade assim, o que importa em tudo isso que a gente está tão distraído. De repente, nossa, fiquei 2 horas no Instagram. De repente, tô falando do fulaninho mal aqui, tô deixando de trabalhar. Então a gente, tá muito adoecido como sociedade. Muito. Então trazer luz e consciência para isso é bem importante, né? E no fundo, eu vi até um meme no Instagram que também tem coisas maravilhosas. Não é um juízo moral para rede social, né? É muito mais entender aonde você está colocando a sua energia. Exatamente. E o que você está fazendo nesse planetinha, né? É como todo instrumento, a maneira como você olha para ele é que vai, né? Um fórceps pode matar um bebê, como ele pode salvar uma vida, né? Exatamente. E aí, esse meme era assim, uma fila, não sei se você viu, uma fila assim, quem quer que as coisas mudem? Aí, milhões de pessoas na fila. Aí, no guichê do lado, era tipo uma repartição assim com guichês. No guichê do lado, quem tá a fim de puxar a transformação? Uma pessoa. Uma amiga falava, né, sobre qualquer desafio pessoal, assim, a pessoa, eu quero começar a fazer um curso à noite. E então tá, beleza. Eu quero muito, tal, mas não começa. Não começa, tal. Então tem essa coisa da intenção e não tem ação, né? Isso, exatamente. A procrastinação e a distração, acho que é sobre isso, né? E por fim, nesse bloco assim que eu queria falar, né, é que essa investigação, esse caminho de transformação, ele é muito pessoal e intransferível. Cada pessoa está aqui nesse planeta com os seus desafios pessoais, então é tolo a gente se comparar e falar, mas a Paty está tão plena, leve, né? E eu tô aqui, né? Claro, a inveja, por exemplo, todas as emoções são informações, né? Mensageiras, né? Mas as comparações são, né, distrações.
Então, o caminho é individual e intransferível. E a outra coisa que eu tenho aprendido é assim, gente, não dá para fingir que engolir sapo, que você está engolindo sapo, né? Então, isso é um prejuízo, né? isso é um prejuízo porque existe muita moralidade. Eu falo muito da emoção da raiva, né? Porque é uma das coisas que mais me chocam assim na sociedade, né? A gente, como sociedade, desaprendeu a dialogar, né? Então, você tem, geralmente, ou o acúmulo de várias vozes caladas, E quando uma sai, vem uma avalanche. ou... então, a gente vai entre as polaridades autorrepressão, né? Supressão de emoções, de falas, de coisas que eu preciso resolver com o outro, porque senão eu posso ter doenças. E tem mesmo. E tem. Ou, de repente, sai o vômito. Então, a raiva é uma emoção muito subjugada, porque a gente geralmente aprendeu, especialmente na sociedade brasileira, que tende a ser mais, né, passiva-agressiva, cordial, mesmo não querendo dizer sim, você diz sim e tal, né? A gente aprendeu que raiva é o vômito. E raiva, o vômito é a intensidade máxima. Se você regula bem, a gente pode chamar a raiva de assertividade. É uma energia poderosíssima, né? Poderosíssima. E se você lida, você tem a mão, a raiva, você nem passa por uma pessoa grosseira. Eventualmente, sim, né? Porque você não controla o que o outro sente, você só sabe de você, né? Mas expressar limites, contornos, colocar as pessoas no lugar, que é para isso que a raiva serve, né? Eu tô aqui numa interação com você, você diz uma coisa que eu acho absolutamente descabida, eu olho para você, se eu tenho a raiva à mão e eu já tenho uma boa regulação dessa emoção em mim, eu dou uma boa respirada e eu te posiciono. Eu falo, olha, eu não entendi o que você está querendo dizer, não foi agradável isso para mim. Eu tenho uma perspectiva muito diferente. Isso é muito diferente de, Paty, você não sei o quê. Né? Mas existe muito julgamento e expressar a raiva, só para citar um exemplo, mas todas as emoções têm a ver com a autonomia na vida. Porque se eu posso expressar o que quer que eu esteja sentindo, isso é de uma liberdade. Nossa, maravilhoso. Eu tenho um caso super recente, né? Eu estou passando por um processo de mudança pessoal assim forte, né? Uma mudança e mais um desafio. Mais um desafio e que é o resultado de muitas conversas, enfim. Então agora tem uma decisão aí. E eu estava almoçando sozinho e me vieram memórias muito difíceis. E eu tive vontade de chorar. E essa experiência foi tão rica para mim, porque quando eu comecei a chorar e eu estava sentado num restaurante, o meu corpo sentiu vergonha. Olha que louco. E aí, ao perceber a vergonha, eu não reprimi. Eu falei assim, eu comigo, falei, meu amor, pode chorar. Você está com vergonha? Olha um pouquinho ali para o lado, não tem problema. Mas não deixa de chorar, eu não quero reprimir o seu choro. E de repente passou, porque a emoção é isso, emotion, né? Sim, ela está se movimentando. Ela passou, assim como o budismo nos diz, que tudo é impermanente. O problema são os apegos, as nuvens que a gente acha que faz não passar, né? Ficar na raiva sempre. O que resiste persiste, né? E aí esse choro foi uma delícia, porque, né, me curou. Te libertou. Me libertou. Como um homem latino-americano, chorar não é trivial para mim, né? Eu era um guri super chorão e como todos os outros guris chorões, eu fui muito reprimido. Eu não tenho ressentimento nesse momento dos meus pais. Eu sei que era isso, né? Era reprimido em casa e fora. Sim, mas eu era especialmente chorão, né? Isso é engraçado. Era bem chorão. E o que é uma bênção, porque chorar dá um alívio maravilhoso, né? Então, hoje em dia, me custa um pouco mais chorar e eu acho que eu estou reconectando com essa fluidez do choro
nos últimos anos, Regulando mesmo, né? regulando. Às vezes era um choro que você não sabia nem de onde estava vindo, né? Sim, e na minha experiência, o meu corpo fica tenso, eu fico muito ansioso, né? Se eu não dou vazão a essa emoção Eu da também. tristeza no choro, né? E aí, há alguns anos atrás, eu escrevi o meu primeiro livro, que ele está em revisão agora. Ah, bom, porque eu ainda não vi. Será que eu nunca te contei dele? Não. Esse dá até para contar o nome. Qual? O nome do livro é O Dia em que Segurei o Choro na Reunião. Não, Não, nunca te não contei. contou. Ele está em revisão, ele está assim na reta final, né? E é baseado numa história verídica, mas eu trago uma série de outros pontos ali mais poéticos Que bacana. que ampliam a história, né? E para problematizar essa questão, né? Por que sentia tão julgado, especialmente nesse caso, né? No ambiente corporativo, Poxa. né? Mesmo as mulheres, né? Vai além da questão do As mulheres gênero. acabam se masculinizando para Sim, mostrarem sim. força, né? Porque muitas ouvem e ouviram do tipo, tá vendo? Ela já vai começar Ai, a chorar. mulherzinha. Vai Imagina o homem. Não, o xingamento para os homens é ai, mulherzinha. Tem muito isso, né? Quando o cara. Eu sou uma prova viva. Eu segurei neste dia o choro o dia inteiro. Eu despenquei no fim do dia. Nossa. E isso, várias bombinhas dentro do corpo, né? E isso é extremamente violento. Muito. Porque o que aconteceu nesse dia? Eu estava em coma. Eu não estava em conexão com as pessoas. Eu era um totem. Uhum. E ser totem é uma das coisas mais horríveis que você pode fazer consigo mesmo. Então eu faço questão de dar visibilidade dessa história. Tem uma outra pessoa que revisou, que leu, que falou, nossa, você precisa lançar esse livro. Isso é muito universal. Porque talvez essa experiência seja um pouco mais intensa do que outras pessoas. Talvez tenham pessoas que tenham experiências muito piores. Eu já ouvi muitas histórias nesses grupos que eu facilito, né, da repressão sexual nas famílias, dos julgamentos. Nossa, Muito. E só para citar um exemplo, né, Paty? Eu acompanhei pessoas negras em sessões de mentoria, de coaching. O que eu escuto, assim, é inimaginável, né? são mais seguidas nos mercados, são orientadas desde cedo a guardar os recibos para não serem abordadas Andar por com seguranças. identidade. A gente teve casos recentes de agressão ou até morte. Sim. Então, quando você começa a pensar nessas coisas, você fala, cara, a gente precisa ser. Uhum. A gente precisa deflagrar. E você sabe que... Olha que interessante, Fala. né? A pessoa que está te escutando provavelmente pensou, a gente precisa fazer, né, alguma coisa. E você, a gente precisa ser. Ser. A gente precisa Para ser. deflagrar o quê? Para deflagrar que tem coisa que não tá ok. Sim. E fica uma coisa meio uma normose, assim, sabe? Uma resignação, tipo, não, é assim mesmo. Não, é que ele já tem 60 anos. É uma rotulação. Deixa ele chamar mesmo o sobrinho de sei lá o quê, porque, né? Oi? É tão pobre, né? É tão... É quando entra raso. nessa rotulação. Exatamente. É raso. E quando a gente... É tanta riqueza que vem, tanta possibilidade de troca. E eu tenho pensado muito sobre a questão da coragem, sabe, Paty? Porque eu não entendia quando as pessoas diziam que eu era corajoso, né? Como um sujeito virginiano muito autoexigente, para mim, assim, é isso, gente. Eu sou assim, todo mundo é assim, não é? Ou eu não faço mais que a minha obrigação, aquela coisa de não reconhecer os talentos, os dons, né, que a gente estava falando antes. E aí eu comecei a me dar conta que vários homens gays, pessoas LGBTI+, das organizações, eu fui buscar, né, dados, 2/3 dessa população não é autêntica no trabalho, não fala da sua sexualidade. E claro que a gente pode pegar uma parte dessa população e dizer, não, é uma pessoa mais discreta, ela faz questão de...
ainda assim, eu tenho minhas dúvidas se é só por um perfil pessoal. Sim. E o meu trabalho é deflagrar, né, as inconsistências do ambiente. Ah, não, aqui a gente tem diversidade. Como é que vocês são em relação a comentários homofóbicos? Não, Piadinhas. imagina, a gente não fala, tal. Aí você faz um censo, você pergunta para as pessoas. Vem uns comentários horrorosos. Porque é claro que existe. Se você faz parte de uma sociedade que é machista, que é homofóbica, que é capacitista, que é racista e assim por diante, as empresas são amostras do nosso mundo ao redor, Sim. né? Então não se trata de moralizar e, sabe assim, ah, que horrível. Eu nem tenho muito esse estilo por uma escolha pessoal, assim, eu nem acho estratégico, eu acho que não funciona De jeito muito, nenhum né? também. Acho que você gera culpa e vergonha e a pessoa A reage. pessoa entra na reação, né? Mas Na reatividade. na reatividade, exatamente. E isso não gera nenhuma paz, que é o que a gente quer no final. Não né? termina, né? Mas sim, eu sou a favor de contar para o outro em primeira pessoa, porque eu acho, por isso que eu falei de ser autêntico, para mim é a maior revolução que você pode fazer ao redor, né? Sim. Eu tenho um exemplo que eu uso muito. Eu estava numa reunião, não era o tema da reunião, eu estava entre pares, outras pessoas assim que fazem consultoria para a empresa, e eu ouvi 3 comentários homofóbicos. As pessoas, eu acho que na maioria lembravam que eu era gay, mas eu tenho uma coisa que a gente chama no meio de passabilidade. Eu passo por um homem hétero cisgênero. Tá bom? Ah, nem parece que é gay. Isso, exatamente. Como eu tenho alta passabilidade, o que acontece? Às vezes as pessoas esquecem. Tá bom? Vai no automático. Exatamente. E às Ai, meu vezes, Deus. ainda que lembrem, vai tão no automático, porque, de novo, é tão normalizado e tantas pessoas LGBTI+, não reivindicam espaços mais psicologicamente seguros, que a gente vai nessa resignação não transformando ao redor. E tá tudo bem, tem gente que vai ter outro tipo de missão, Sim, né? sim. Mas essa é a minha. Então, às vezes eu descanso e eu faço vista grossa, porque de verdade É demais, cansa. né? Mas neste dia eu resolvi falar sobre isso. Porque aí, em dado momento, me pediram uma opinião sobre aquele tema técnico. Aí eu falei, eu vou falar sobre isso, mas eu posso fazer um outro comentário que vocês não me perguntaram antes? Aí o pessoal, claro. O que aconteceu? Aí eu falei, eu ouvi o comentário A, B, C. Que era tipo assim, entre homens héteros, ah, nossa, Dos próprios. esse slide rosinha, sabe esse tipo de coisa? E no momento que eu deflagrei, aconteceu uma comoção naquele grupo. Várias coisas me chamaram a atenção. Primeiro que um dos homens chorou, me pediu desculpa e disse que nem percebeu o que ele estava falando. Um outro ficou calado e talvez um pouco ressentido. E um terceiro veio me agradecer, não chegou a chorar, mas falou, foi muito bom você ter falado, obrigado, nossa, a gente acaba entrando nisso. Ou seja, saldo super positivo. Eu já estava satisfeito. Aí outras 2 coisas maravilhosas aconteceram. Uma, as mulheres vieram me agradecer. Elas falaram, Má, muito obrigado, isso rola muito aqui dentro. Elas falaram ali em público. Isso rola muito, me incomoda. Eu não falei nada porque eu achava que era você com a sua vivência e o seu lugar de fala que poderia trazer. E que bom que você trouxe. Não só esses comentários me incomodam, mas a gente também ouve comentário. Então rolou ali uma reparação. E aí, a cereja do bolo. E isso, para mim, é uma das coisas mais importantes que eu tenho articulado no meu trabalho, Paty. Um homem heterossexual que estava ao meu lado. Ele estava ouvindo os outros colegas dele héteros, né, se desculpando, um ou outro se justificando um pouco e tal. Eu já estava super apaziguado, eu, Marcelo e tal. Este homem diz o seguinte, legal, vocês estão aprendendo, né, a gente está aprendendo, vamos dar uma agilizada, porque enquanto a gente está aprendendo, segue doendo nessa população, e já faz tempo. Uau. Eu me senti tão cuidado, Paty.
eu me senti tão, assim, assoberbado mesmo. Falei, nossa, é nesse mundo que eu quero viver, né? E esse é o papel, porque é muito comum homens, ou até mulheres hétero, brancas, né, falarem assim, eu não tenho muita diversidade, porque, né, eu estou num espaço de privilégio. Todo mundo faz parte da diversidade, porque a diversidade, todo mundo, né, a composição é diversa. E o papel dessas pessoas corresponsáveis está mudando o nosso mundo. Imagino, precisa, né? As empresas que envolvem os homens nas temáticas de diversidade avançam muitíssimo mais rápido. Tipo assim, 90% versus 30% das que não envolvem bem os homens. Né? É um dado do BCG. Então, é isso, minha amiga. Né? Eu acho que é sobre a gente ser, a gente começar a se desafiar, a usar, deflagrar coisas que não estão confortáveis para nós também. Tem uma pergunta que eu acho que com certeza vão ter pessoas que gostariam de fazer essa pergunta para você. Aquelas pessoas que não conseguem se assumir, né? Não, se eu disser que eu sou gay, pô, ferrou, vou ser deserdado, vou ser expulso de casa, qualquer coisa nesse... Não vou ser aceito no trabalho, vou ter... Enfim, o que você diria para elas? O que você acha que da sua fala pode gerar transformação nessas pessoas? Eu vou até olhar para a câmera. Sim, à vontade. Como é que eu explico o que eu estou sentindo, né? Acho que a primeira coisa é assim, siga o seu coração. Né? E para você seguir o seu coração, você precisa respirar, você precisa ter um espaço cuidadoso, seja amizade, família, né? Então, para poder falar um pouco sobre isso, sobre como você se sente em relação a isso, você não é obrigade a dizer nada para ninguém, né? Mas eu só posso falar da minha experiência, né? Então, na minha experiência, eu construí um mundo muito mais agradável para mim, muito mais leve, muito mais interessante, criativo, afetivo. Você sabe por quê? Porque quem não gosta, quem achou absurdo, não sei o quê, eu não convivo com essas pessoas. E eu atraí outras pessoas e situações e, nossa, incríveis, né? E acho que mais tão importante quanto isso é que eu sou uma pessoa melhor para mim, porque eu me legitimei. E eu busquei esses espaços onde não tem negociação. Até lembrei de uma história, agora muito engraçada. Eu pensei em sair de São Paulo, acabei indo para Salvador, né? Na época da pandemia, morei 1 ano e meio lá. Mas antes disso, a gente havia pensado em ir para Camboriú. E daí, tivemos uma conversa por videochamada tal, com um amigo do meu ex-marido na época, né? E daí ele disse... ele foi falando de Camboriú, como que rolava, o que acontecia, blá, blá. E daí parecia tudo muito maravilhoso, sabe? Mas aí a bendita intuição, graças a Deus que me chegou essa intuição, eu falei, escuta, ele era meu xará, escuta, Marcelo, como é que é ser gay aí em Camboriú, né? As pessoas andam de mãos dadas, trocam afetos em público. Ele falou, o quê? De jeito nenhum. Aqui não é uma possibilidade. Eu espero, inclusive, que essa situação tenha melhorado, né? Ou que, exatamente, que em algum momento, antes de eu morrer, eu saiba que as pessoas LGBTI+, lá de Santa Catarina, Então, vivem, de mãos dadas, vivem como qualquer outra pessoa, Sim. né? Que tem seus afetos, né? Que podem simplesmente ser. E aí foi engraçado porque eu falei, obrigado, então, desligou o telefone, eu virei pro Lu e falei assim, olha só, eu só saio de São Paulo para ir, tipo assim, para São Francisco.
eu não vou retroceder. Eu não vou voltar pro armário. A Pitty, quando ela estava no Saia Justa, ela fez uma declaração assim: acostumem-se, os gays não vão voltar pro armário, os negros não vão voltar pra senzala. Tipo, se atualiza aí, porque vocês vão ter que engolir essa história aí. E isso tem muito a ver com um pensamento que eu desafio. É comum alguns grupos mais marginalizados, né, falem: nós somos resistência. O fato da gente viver tipo pessoas trans, né? Somos resistência. Eu entendo isso. Eu entendo profundamente. Eu tenho algum nível de entendimento. Eu nunca vou entender o que é ser uma pessoa trans na nossa sociedade, né? Só sendo. Exatamente. Mas a minha reflexão sobre esse termo resistência é que, na verdade, a resistência é da pessoa que acha que não tem que ter gay. Que acha que só pode frequentar lugares que não tem pessoas gordas. Só para citar 2 exemplos. Sim, porque tem muitos. Que tem muitos, né? Interessante. Exato. Esse olhar. E, ao mesmo tempo, eu também queria trazer um componente dessa complexidade, dessa conversa, que não é sobre eles, os preconceituosos, é sobre todo mundo. Todo mundo tem preconceito. É sobre ter consciência. Porque preconceito é isso, né? Você ter um conceito anterior ao, sei lá, quando você realmente conhece alguém e tudo, aí você vai saber bom, não depende. Se você está dentro de um preconceito, você nem se abre para conhecer o outro, né? Mas é um conceito que você forma na tua cabeça. Sim. Antes de conhecer, exatamente. E a gente projeta e faz muito espelhamento o tempo todo nas interações e nas relações, né? Então vamos supor que um dia a gente combinou e você chegou 1 hora atrasada. E essa questão de pontualidade é muito importante para mim. Eu começo a pegar um pouco ranço com você. Sim. Eu começo a tipo assim, 15 minutos antes, falar: você vai mesmo? Né? Então a gente entra muito fácil na foto e não no vídeo. Porque é uma ilusão você achar que a cada dia você é a mesma pessoa e a outra pessoa também. Né? Então, o preconceito, ele é um tema muito mais profundo. Nossa, dá pra falar horas. Mas o que a gente estava falando antes é de alguns mais estruturais, né? E hoje em dia, esses mais estruturais, com alguma paciência e disposição, numa pesquisa no YouTube, em 3 horas, você está em outro lugar. Sim. Então, é uma questão de disposição, disponibilidade, o desejo de ser uma pessoa mais empática e moderna, né? E assim, não é fácil ser quem a gente é, né? Porque a gente praticamente é empurrado para a gente não ser o que a gente é, né? Para a gente ter que se adaptar, né, a situações, a pessoas, a contextos, achando que só assim a gente vai se dar bem. Não é. Sim. Não é, né? Isso é uma prisão. Então, às vezes, eu imagino também que tenha pessoas que pensem assim: pô, mas como que eu vou ser quem eu sou, né? Existe tanta ajuda, né, que pode se pedir, né? Sim. De amigos, de profissionais, de livros, cinemas, músicas, que nem você falou, né? Com certeza. Prestar atenção, né? Como é que aquela pessoa chegou naquele lugar? Eu acho, e é por isso a minha vontade de fazer esse podcast, sabe? Assim, de trazer olhares de outras pessoas que passaram por situações que quem está assistindo, ai meu Deus, isso é comigo também. Exato. Então isso tem saída, sabe? Sim. E você sabe, para mim, tudo gira em torno de a gente ser e construir, desde a nossa envolvimento pessoal, uma sociedade mais afetiva. O afeto, para mim, é uma palavra bem específica e importante nesse contexto, né? O que para mim é afeto, né? É eu ter um pouco mais de flexibilidade, abertura, para entender que você não é igual a mim, você tem outras crenças, histórias, né? E nas pequenas coisas, né? Tipo assim, sei lá, hoje faz de conta que você tá gripada, né? Como é que eu posso ser um pouco mais flexível, de repente, né? Para entender que você não tá na sua máxima
forma hoje, né? Um olhar amoroso, né? Exatamente. E aí me faz lembrar, eu tô louco para cantar uma música, mas eu tô um pouquinho resfriado e eu sou cantor virginiano, autoexigente, blá, Detalhista. blá, blá, blá. Então arrisca. Mas me fez lembrar de uma música do Lenine que eu tô apaixonado, que está no meu repertório novo de show. Opa! Show. Que ele diz assim: há de ser leve, um levar suave, nada que entrave, nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver no afeto. Que lindo. Não é muito lindo? É lindo, é simples. Sim, não conheço. E para mim tem uma expressão chave que ele fala, né, no começo, que essa coisa da a vida é breve. A gente vive uma ilusão de que a gente tem muito tempo pela frente. Ninguém tem essa Eu garantia. tenho feito um exercício assim, que é assim, opa, hoje é um dia que eu vou ter para passear na Terra. O que, que eu vou fazer lá hoje, sabe? Que isso tá me dando essa sensação, eu tenho o dia de hoje para aproveitar. O que, que eu vou fazer? Sim. Então, assim, eu sinto que eu tô onde eu gostaria de estar. Aqui com você. Neste momento. Amor, é isso. É isso que a gente quer. A gente quer estar com quem a gente gosta. Sim. Eu até estava pensando recentemente, né? Eu gosto, né? Tô aprendendo muito essa coisa do autocuidado já nessa nossa trilha, né, Paty, de ficar cada vez melhor. E aí eu tomei uma decisão de voltar para uma nutricionista, que é uma super amiga minha, ela é ótima profissional. E eu tava com uma outra nutricionista por um tema técnico específico, e aí em algum momento a mulher nem me respondeu a mensagem, tipo, eu falei, o que eu tô fazendo? Eu só quero brincar com quem eu gosto, cada vez mais. Sim. Eu quero estar em espaço. Porque é sobre isso, né? É a mesma coisa do eu não falo que eu sou gay porque nessa empresa não me aceitam. E eu posso entender totalmente. Cada vivência é uma. Tem gente que precisa muito da grana, é rima de família. Eu não estou julgando as outras pessoas. Mas na minha experiência, né? Poder ir buscando, cultivando espaços afetivos, gente, isso muda tudo. Marcelo Ribeiro, maravilhoso. Patrícia, amigo querido. Muito obrigada. Obrigado também, minha flor. Um beijo. Beijo. Até a próxima. Até. Ai, Paulinho.